Olá, empoderadas e empoderados. Mais uma quarta-feira de bate-papo e muito carnaval. Hoje estaremos aqui com o primeiro mestre-sala do Grêmio Recreativo Escola de Samba, Unidos de Vila Isabel, Marcinho Cirqueira. E convido vocês para curtir, se inscrever, instalar lá o sininho do nosso canal no YouTube, Empodera Samba. E visitem todas as nossas plataformas digitais, Empodera Samba, contamos com você. E vamos ficar aqui no aguardo do Marcinho. Para que ele entre e a gente inicie esse bate-papo de muito carnaval com esse mestre-sala maravilhoso. Tá um pouquinho quente, mas estamos aí agora no aguardo do Marcinho. Olá, meu querido, tudo jóia? E aí, tudo bem? Tudo bem? Aí, como é que estamos aí nesse período de isolamento social, Marcinho? Olha, meio desesperador, né? A gente não aguenta mais, doido pra voltar à rotina. O povo tá voltando aos poucos, mas o que a gente quer mesmo é sambar. E sambar a gente ainda não tá podendo. Marcinho, primeiramente gostaria muito de agradecer a você por ter aceito o nosso convite. Deixar um abraço aqui para a Cris, que ela já está aqui a postos. Já, ela já Ela tá está aqui, ela aqui, tá aqui. firme e forte, já chegou. E gostaria de agradecer de coração você ter aceitado esse nosso convite para a gente bater um papinho nessa tarde. Eu costumo dizer que é a tardezinha para a noite com Empodera Samba. É um prazer, é um prazer sempre estar, né, falando sobre samba, falando sobre a nossa arte. Não tinha como não aceitar o seu convite. Muito obrigado a você pelo mesmo. Márcio, eu queria saber de você assim, quando foi que você se descobriu mestre-sala? Então, eu me tornei mestre-sala por causa da minha mãe. Então, assim, eu não queria. Não queria mesmo. A primeira aula foi um caos. Eu me senti mal, assim, de tipo, ai, não tô o que que eu tô fazendo aqui, sabe? Foi bem tenso. Mas depois acabei tomando gosto. Assim, ela fez bastante força, me inscreveu no projeto do Manuel Dionísio aqui na Sapucaí. Eu falei aqui porque eu tô na casa da Cris, né? E aqui é bem pertinho. Eu faço assim, olho e consigo ver a arquibancada daqui. Então, foi assim, eu me descobri depois de já ser, né? Assim, de tomar gosto realmente pela arte. Eu já era mestre-sala, já tinha assim, né? Dado, sei lá, os meus 4, 5 anos. Vou dizer pra você, acho que só depois disso que eu realmente fui tomar gosto pela arte de mestre-sala, porta-bandeira. E essa, você citou sua mãe. Como é que é essa sua relação com a sua mãe? Eu primo muito por essa questão também, porque eu sou filha de sambista, sou filha de uma porta-bandeira e de um mestre-sala Olha, também. Sim, sim, que meus lindo! pais são fundadores da Grande Rio, e minha mãe era a primeira porta-bandeira do Capricho do Centenário, e meu pai é o segundo mestre-sala. Eu não fui porta-bandeira porque minha mãe não deixou. Eu me tornei passista. Queria muito, fiquei frustrada. Foi o caminho inverso, porque eu era passista e minha mãe queria que eu me tornasse mestre-sala, foi o contrário. Eu fiz o inverso. Como é que é essa relação? Porque nós que somos sambistas, essa questão do carnaval, ela não tem como. A gente já nasce com isso aí, com esse DNA. Sim, sim. Como é que é para Então, você? Como é que a foi família da para minha você? mãe, ela sempre teve envolvimento com carnaval.
de minhas tias, minha avó desfilarem. E eu comecei a desfilar com 5 anos, eu comecei bem novinho. E meu irmão mais velho, ele desfilava, eu ainda não tinha idade para isso, e eu ficava tentando arrancar a fantasia dele. Isso a minha mãe dizia, né? Obviamente, porque eu não lembro disso. Mas a minha mãe dizia que eu fazia isso porque eu já queria ir no lugar dele. Então, assim que ela conseguiu um jeito de me colocar, ela me colocou lá. E desde então, ela que me acompanha em tudo, em tudo. Nesse tempo que eu desfilava em escola mirim, né? Ela ia comigo nos ensaios, ela desfilava. Se ela não podia desfilar comigo, ela tinha uma amiga, no caso, quando eu comecei na Aprendiz do Salgueiro. Ela tinha uma amiga que ela era diretora de ala, então eu sempre ficava na ala dessa amiga dela e ela tomava conta de mim e tudo mais. Então, assim, sempre ela estava ali de algum jeito próximo de mim, né? Próxima. E quando eu me tornei mestre-sala, loucura sempre, assim, sempre correndo atrás das coisas comigo, ia comigo para os ensaios. Hoje em dia que ela já tá assim, já tá velho, já pode caminhar sozinha, se virar sozinha, ela não vai tanto. Mas antigamente era bem mais, assim. Mas ainda assim é o meu fiel escudeiro, né? Quem eu ligo para contar as coisas sempre, seja coisa boa, seja coisa ruim, ela tá sempre comigo. Então, quando você falou que há uns 4, 5 anos atrás que você se descobriu realmente, se apropriou dessa questão do mestre-sala. Mas quando é que foi esse insight que te deu? Você disse, é isso mesmo? Eu acho que foi assim, eu falei, no caso, 4, 5 anos depois de ter me tornado mestre-sala, não 4, 5 anos atrás. Eu, com, eu já estava na tradição, eu já era primeiro mestre-sala nessa época. Foi a minha primeira escola que eu dei nota e eu fiquei lá 4 anos na tradição. E, obviamente, por ser escola do acesso e tudo mais, a gente não tinha tantos recursos. E era uma coisa, era um pouco difícil manter, né? Assim, questão de roupa, presença nos ensaios, tudo era bem complicado. Mas sempre tive apoio da família também para isso. Isso é muito importante, né? A família estar junto com a gente é muito importante sempre. E eles deram muita força para que esse início as coisas, né, fluíssem. E aí, acho que eu tive esse insight de tipo, cara, eu gosto de fazer isso. Quando eu ganhei o concurso, ganhei entre aspas, né? Mas assim, era um concurso para segundo casal na União da Ilha, quando a União da Ilha subiu pro especial em 2010, 2009, 2010, né? E o concurso era para segundo casal. E durante o concurso, eles falaram que não iam mais aceitar somente um casal, eles queriam 2 casais, então seria um segundo casal e um terceiro casal. E eu ganhei como terceiro, ganhei esse concurso como terceiro mestre-sala da União da Ilha. Eu acho que ali foi uma, tipo, caraca, apesar de não ter ganho, né, teoricamente eu não fiquei em primeiro lugar no concurso, mas já foi uma, uma noção, já me deu uma noção de que talvez eu tinha um caminho para aquilo, né, e que as pessoas gostavam do que eu fazia. E ali eu realmente comecei a me interessar realmente, tipo assim, caraca, não, quero fazer isso com vontade de estudar, de correr atrás e tudo mais. Entendeu? Acho que foi ali. Ainda mais sendo assim, eu acho que assim, a União da Ilha, ela é uma das escolas de samba que o povo abraça muito, é muito simpática a União da Ilha. E você sair do acesso, sair da intendente, que é o que foi o que eu entendi essa Não, sua passagem. nessa época a tradição ainda estava ainda tava na Sapucaí, porque na época não era Ainda está Série A ainda, era nem Série A nem Série B, era diferente o grupo formato. de acesso. Era. Era grupo de acesso. Isso. E sair da tradição, que estava no grupo de acesso, para a União da Ilha, que era uma escola tão popular contra a tradição. Mas a ilha sempre teve essa coisa assim muito simpática ao público. Hum, Como tem o Império Serrano, que o povo abraça, ama o Império, mas a ilha tem essa coisa simpática com a população, mesmo que não seja insulana. O sim. povo É como ama. as pessoas geralmente falam que a União da Ilha é a segunda escola de todo o sambista, né? Ela conquistou esse espaço, assim, de. Por mais que ela não fosse a primeira escola do coração de cada um, mas ela sempre estava ali próxima, ali disputando, assim, tinha um carinho especial do público, de Do, fato. do, do, exatamente. E aí, como é que foi de terceiro a primeiro casal com Cristiane Caldo? Foi um caminho longo, assim. Eu dançava com outra porta-bandeira, né? No caso, nesse tempo ela já era a primeira há muito tempo. Eu estava aprendendo, olhando ela dançar. Então, assim,
Eu fui terceiro, nesse tempo ela ainda não estava na União da Ilha. Fui terceiro de Verônica, Ronaldinho, que já não está mais entre nós, né? Fui terceiro de Cíntia e Alex também. Não, eu acho que não dançam mais, eu não tenho mais contato, não os vi mais. Eu não tenho tido notícia, também não tenho notícia deles, não. Pois é. E aí depois que veio Bira Claudino, né? O Birajara Claudino e Cristiane Caldas. Nesse tempo, eu já tinha me tornado segundo. Eu fiquei 2 anos como terceiro lá. Depois me tornei segundo na sala também por 2 anos. E aí quando eu ia para esse quinto ano na escola, foi quando o Dr. Ney me puxou para primeiro com a Cristiane. E foi assim, cara, o peso que a União da Ilha tem, como a gente já falou anteriormente, né? É muito grande pro carnaval. Então eu me vi numa situação de que, caraca, eu de certa forma estou começando a despontar, vamos colocar assim, né? Como um primeiro mestre-sala no grupo especial numa escola com uma bandeira pesada, sabe? Uma bandeira que tem história, que tem um apreço pelas pessoas. Então, cara, fiquei muito feliz e muito honrado de ter feito isso e, na verdade, também, além disso, né? Por ter sido um ano tão importante para a União da Ilha, né? Que foi quando ela conseguiu o quarto lugar, e que todo mundo diz que ela merecia muito mais do que o quarto lugar naquele ano. E eu Exato. consegui fazer essa história e ganhar a estandarte de ouro nesse ano. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Então, aí eu queria esse detalhe. Quando você e Cristiane foram apresentados a se tornarem com peso, é fato, porque ser primeiro casal de mestre e porta-bandeira de qualquer agremiação, você tem a responsabilidade de um quesito que pode fazer diferença no resultado final da agremiação, tanto o melhor quanto o pior. Como é que foi quando você conheceu a Cristi? E como é que foi essa relação aí? Então, antes dela se tornar porta-bandeira, ela tinha ido algumas vezes na quadra, em eventos normais, né? Samba e tudo mais. Ela tinha ido e eu lembro de estar assim no camarote e olhar ela de longe. E já ficar assim, gente, ela é muito linda, ela parece uma boneca. Eu já sabia quem ela era, obviamente. Mas nunca tinha falado com ela. E nem por ser mestre-sala da casa, eu fui lá falar com ela. Não fui. Fiquei olhando de longe e achei ela maravilhosa e tudo mais. Beleza, depois ela se tornou, né, porta-bandeira dali. E aí a gente não teve tanto contato antes, né, de realmente começar a dançar junto, porque na união dele a gente sempre separava muito, se era para estar o segundo caso, o segundo mestre-sala, ele estava com a segunda porta-bandeira, e, né, e vice-versa. Então a gente não tinha muito esse hábito de trocar os casais. Foi, na verdade, numa situação dessa, numa necessidade que a escola teve, que eu tive que dançar com ela na quadra, e foi o que despontou, né? Foi o que cresceu os olhos das pessoas. E desculpa, mas eu me perdi na tua pergunta agora. A gente sempre fica dando volta e acaba esquecendo o eixo do Não, você assunto. está no caminho, você está no caminho. É isso aí Tá, mesmo. mas qual é? Quando foi que. Como é que essa apresentação para vocês se Ah, tornarem o primeiro casal? sim. E Você aí, estava acho no que. caminho. Você estava no Verdade, caminho. verdade. E aí foi nisso. Acho que nesse dia a gente dançou, mas assim, a gente também não estava se falando. Não tinha amizade ainda, nada disso. Foi uma coisa muito natural, de verdade, de verdade. E assim, acho que também talvez tenha ajudado muito. Eu dancei com ela chorando. Então, assim, eu tava realmente com emoção à flor da pele, porque foi numa feijoada onde a União da Ilha estava recebendo a Vila Isabel. E. Olha a vila aí entrando na vida de vocês. Pois é, pois é. E, tipo assim, a primeira vez que eu realmente dancei com ela foi no Samba da Vila. Não tava tocando o samba da União da Ilha, foi samba da Vila. Porque a gente tava recebendo o casal da Vila, que na época era, não sei se era o terceiro casal deles, que era a Dandara e o Jackson Senhorim, que continua lá na Vila, e a Dandara que tá lá na ilha hoje, né? Pra ver como é que as coisas rodam. E, cara, foi assim, surreal. Eu fiquei muito emocionado, muito arrepiado e chorava. Até porque também era festa no Arraial, o samba, então é um samba que é uma unanimidade de categoria, né, de samba, de representatividade e tudo mais. Então, cara, foi muito, muito louco, foi muito bom. E ali, acho que a gente já criou, dançando, já criou uma sintonia, entendeu? E as pessoas perceberam isso, né? E aí, a partir dali, a gente acho que não chegou a dançar mais,
mas a gente ouvia aquele burburinho, né? A rainha de bateria na época, a Bruna Bruno, falava muito. Ela, ah, não, porque você Ney, tem que colocar ele pra dançar com ela, não sei o que. Então a gente ouvia esse burburinho pela escola e sabia que uma hora poderia acontecer. E aí foi isso. Na apresentação foi lindo, foi lindo. Não consigo nem falar muito. A gente fez uma viagem no mesmo dia. A gente foi para São Paulo, porque tinha um bagulho do enredo lá. E já chegamos na quadra para minha apresentação na quadra. Então foi bem corrida a apresentação, mas já deu para começar a criar um elo ali, né? Porque já era uma viagem, então a gente já ficou grudado ali nessa viagem e tudo mais. Foi por aí. Então, eu vejo assim, quando eu a entrevistei mês passado e hoje falando com você, eu vejo assim que a ligação de vocês é o que ela acabou de escrever aí, já estava escrito, que a ligação de vocês, assim, não é, eu não sou fanática religiosa, mas eu acredito muito no encontro das almas. Eu acho assim, é tão respeitosa, é tão. Passou do campo. É nítido que a relação de vocês, enquanto casal de mestre e porta-bandeira, passou do campo do profissional para o campo pessoal, que realmente existe o carinho. Primeira coisa que a gente vê assim na relação de vocês, o respeito e a admiração de um para com o outro. Que hoje em dia, a gente sabe, não é te colocar em saia justa, não. Isso é no contexto geral. O ser humano, ele vive, ele está muito trabalhado no ego. Quem aparece mais, assim, Sim, vaidade é muito grande nesse nosso meio, né? e outro dia até comentei num determinado grupo, as pessoas, ela tem uma problemática com o ego, a autoafirmação, que esquece que o mundo dá volta. Sim. Real. É latente em vocês dois assim, esse companheirismo. É o que eu falei na entrevista dela, e estou repetindo na sua, são pouquíssimos casais de mestre sala e porta-bandeira do Rio de Janeiro que a gente vê essa cumplicidade. Eu citei o exemplo da Selminha com Claudinho. Tem a Ruth com. Agora eu esqueci o nome. Julinho. São pouquíssimos os casais que você vê aquela coisa assim. Caramba, tem liga. Sim. Só no olhar a gente percebe quem está na pista, até quem está vendo a televisão, o quanto é gostoso ver vocês dançando. Ah, que bom. Porque parece assim que está dentro do. Parece que é transmissão de pensamento, assim. Estou pensando em. Vai lá! A convivência de vocês é tão intensa que vocês se tornam um só. Sim, eu acho que isso ajuda muito, essa convivência fora, né, do âmbito profissional. Ajuda nessa questão, como você mesmo falou, de ser quase uma telepatia, né? Porque a gente realmente se conhece. Ela sabe quando eu não gostei de alguma coisa. Eu sei quando ela está incomodada com alguma coisa, sabe? Quando eu acho que ela não quer rodar muito hoje. Hoje ela está com vontade, sabe? Não, ela mesmo falou, eu sou meio preguiçosa. Ela... Nem me fale nisso. Mas assim, é o tipo de coisa que é como um casamento. Todo mundo tem defeito e qualidade, né? Claro que isso é relativo para cada pessoa, mas todos têm defeitos e qualidades. E como num casamento, a gente aprende a lidar, né? Tanto com as qualidades quanto com os defeitos um do outro. E eu acho que é isso. A gente já chegou, acho que a gente conseguiu atingir um nível de amizade, de sintonia, que, cara, mesmo nos dias ruins dela, sabe, eu consigo lidar com isso e vice-versa, sabe? E ajudá-la se for preciso. E ao contrário, eu sei que se for, ela também vai estar ali, vai querer me ajudar. Então, assim, é uma segurança que a gente tem um com o outro na dança que é maravilhoso. Não sei se teria isso facilmente com outra porta-bandeira, não. É uma coisa que é difícil mesmo da gente ver, né? E como é que vocês começaram a ter essa percepção que um conseguia entender o outro sem muito sacrifício?
Como é que você... Porque Ensaio, às vezes as coisas vão tão naturais que a gente nem percebe. Quando vê, sim, sim. Os ensaios ajudam muito, muito, muito nessas questões, muito. Porque nos ensaios mesmo a gente consegue até mesmo lidar com a imprevisibilidade que a nossa dança exige, de certa forma, né, nas apresentações. Então a gente consegue também ainda assim ensaiar, não, a gente tem a coreografia? Tem. Mas vamos fazer essa parte livre agora. Vamos tentar deixar o nosso corpo e o nosso olhar, né, com um para o outro, o que a gente vai fazer agora. E isso a gente acaba se tornando um hábito de você prestar atenção no outro e seguir o outro, né? Acontece muito, assim, já desde acho que a gente começou a dançar junto, já aconteceu muita coisa de tipo atrasar a coreografia no samba por causa do peso da fantasia, do tamanho, enfim. Coisas, detalhezinhos que, tipo assim, a gente consegue olhar no outro e, tipo assim, não, se o outro tiver que atrasar, atrasar, se o outro tiver que acelerar, acelerar, para chegar no tempo, para, sabe, assim, é aquele tipo de coisa, de feeling. Feeling mesmo de você sentir no outro, no olhar do outro, ela não vai conseguir chegar no tempo, atrasa um pouco, entendeu? Assim, vai muito assim. Eu acho que é essa questão de ensaiar mesmo e de conhecimento da dança do outro. Acho que observar a dança do outro individual também é muito importante, né? A gente tem que ter essa consciência de como Cristiane dança, como o Marcinho dança, como ele gosta de fazer as paradas dele, como ela gosta de fazer as paradas dela e casar. Eu acho que a gente casou bem, além dessa parte do estudo, obviamente, a gente casou bem já mesmo no gosto individual de cada um. e como é que foi para vocês? Tocou a sirene e esse primeiro casal da Ilha do Governador atravessar aquele portão, sabendo, você que estava estreando como primeiro mestre-sala numa escola, que é o gosto popular. A gente está sendo até, estou sendo até redundante, mas é uma escola que é abraçada pelo povo, e aquela sirene, quando toca, a gente passa ali para o setor 1, abre aquele que antigamente a gente falava curral, agora fala portal, fala mais, um linguajar mais Sim, bonitinho. sim, sim. E aí aquele portão se abre, aí tem Olha, aquela faixa, aí geralmente todos se bezem, sim, já sim. vi você também. Mas como é que foi aquele momento, naquele ano, para você, que ali veio o peso, você ser segundo, ser terceiro, ser segundo, não é desmérito, pelo contrário. É um aprendizado que vem galgando, mas quando você chega a ser o primeiro, e saber que você tem uma responsa ali na tua mão, e estreando numa agremiação como a Ilha, como é que foi assim para Olha, você? assim, eu costumo dizer que eu meio que é como se eu tivesse é como se eu tomasse uma anestesia. Isso é todos os anos, todos os anos. Eu naturalmente me fecho numa bolha e eu fico zen. Nada me aborrece, nada me estressa. Fico, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, vai dar tudo certo. Por mais que, sei lá, possam haver coisas que, tipo, desanimem. Acho que, assim, um exemplo disso foi o ano de 2019 na Mocidade. Foi um ano muito difícil pra gente. E a gente não tava, sabe quando você tá um dia do desfile, você tá com aquele gás, com aquela energia, a gente não tava assim. Não tava em função de tudo que a gente tinha passado pra chegar até ali. Mas tava bem, tava tudo tranquilo, vai dar tudo certo. Eu fico assim, no dia do desfile, nos dias anteriores ali do desfile, eu fico muito zen. E eu acho que já mesmo nesse primeiro ano, em 2014, eu já comecei a desenvolver isso. Foi quando eu comecei realmente a desenvolver isso. E eu bocejava na concentração, sabe? As pessoas perguntavam, passavam e perguntavam a ela, tipo assim, como é que ele tá? Ele tá bem? Ele tá nervoso? Né? Porque eu, novato, né? Eu tinha 19 anos, não sei, 18, que normalmente isso até tá velho, né? Porque ela mesma, acho que foi primeira no especial pela primeira vez com 16, 14, sei lá, o povo antigo é brabo. Eu não. Então, assim, eu Minha mãe tinha. foi com 14 anos, Olha primeira só, gente, porta-bandeira, maravilhoso. na Queria, extinta era meu Praça sonho. Onde. Queria. Mas aí eu consegui desenvolver isso e eu fico muito tranquilo. Então acho que mesmo no primeiro ano eu não senti esse peso. Não senti. Claro que se a gente for comparar com outros anos, né, posteriores, a gente percebe que assim, não, mas realmente você
talvez sentir um pouco de, meu Deus, o que que eu vou fazer aqui? Meu Deus, sabe, assim, como fazer aqui? Sabe, dá uma certa dúvida de como você se porta, né, naquele momento. Mas hoje em dia eu não tenho mais nem isso mais. Ou até emoção mesmo, passar um filme na sua É, cabeça. Poxa, eu passei de terceiro, fui para um concurso, sim, não, isso saí sim. da não, e Isso, aí fui em segundo, e agora aqui, não vamos, não estou sendo grosseira, ser hipócritas. Quem não quer ser o primeiro casal claro, de mostrar o porta-bandeira? claro, com certeza. E tem Com povo que certeza. diz que a falsa humildade, né? Não, todo mundo quer, a realidade é essa. Claro, claro. Não tem como Poxa, não querer. e aí você conseguir realizar teu sonho, Pois é, pois é. Foi tudo muito, como eu falei, anestésico, assim, é como se apertasse um botão. Você aperta, quando vai entrar ali, e aí, tipo, tudo que. Acho que todos esses sentimentos, eu pelo menos lido assim, todos esses sentimentos de caraca, eu tô aqui, não sei o quê. Isso não importa na hora, eu tenho que focar no que eu tenho que fazer. Né? Ali, eu costumo falar muito assim, a gente não, acaba que não se diverte durante o desfile, né? Eu encaro como uma encenação. A gente está sentindo emoção, tá? A gente tem que passar a emoção para o público, tem que passar a emoção para o jurado, né? Que tá ali. Mas é uma encenação, é um trabalho, né? Não necessariamente a gente está realmente sentindo aquilo. Às vezes a gente está aqui, ó, rindo pra caramba, com o braço aberto, não sei o quê, e o ombro tá gritando de dor, a cabeça tá explodindo a sua cabeça de dor. E a gente não pode demonstrar isso. Entendeu? e Então, fora as questões pessoais, às vezes, como teve também a Selminha, que enterrou a mãe, faleceu e foi para a avenida e ninguém sabia. pois é. Quer dizer, cada um tem um mecanismo, a própria Cris, né? Pois é, Com a esse ano questão com o do padrinho, exatamente. padrinho. Então, tem essas questões mesmo. Por isso que eu estou falando. Essa questão até eu falo um pouquinho por propriedade por conta de dentro de casa. Vocês vestem um personagem É. e vai embora. E ninguém. Por isso que todo mundo costuma dizer que o sábado das campeãs que é o dia de brincar. Que aí Sim, é outra coisa. Gente, é incrível como nesse momento a gente percebe como a tensão ela pesa, por mais que a gente esteja tranquilo. É o que eu falo com você, a minha consciência diz, eu tô tranquilo, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Mas se a gente for desfilar, graças a Deus a escola voltou nas campeãs, a gente parece que a fantasia é outra. A gente não sente mais tanta dor, a gente não sente mais tanto peso. É uma leveza, uma tranquilidade assim, outra, sabe? Totalmente diferente. É exatamente o peso do momento, mas a gente tenta burlar dessa forma, né? A gente não pode deixar a mente acreditar que não, meu Deus, hoje é o dia. Não, não, a gente tem que focar no negócio. como é que foi assim? Vocês dançaram na ilha durante 2 anos. Dois Foram anos. dois, Dois, dois 2014 anos. e 2015. E aí, depois vocês se separaram. Foi. Como é que foi essa separação de vocês e depois o retorno? Sim, foi uma separação meio conturbada, assim, para dizer a verdade, porque a gente não entendeu, né? Eu que permaneci na União da Ilha. Questionei o Ney na época, tipo, mas por quê? O que que houve? Por quê? Ele, não, quero trocar, tem que trocar. E aí eu fiquei sem saber o que fazer. Acabou acontecendo, de fato, ela achou que talvez eu tivesse até a ver na época, né, com... Rapidinho, pega o meu carregador na parte de trás da mochila, tá o cabo e tá o meu carregador portátil. Carregador portátil? Isso, mas pega o cabo também, senão ele não vai funcionar. Tá? E aí foi meio tenso, porque aí ela achou que eu tivesse alguma coisa a ver, porque obviamente não deu margem pra isso, porque ele não deu justificativa pra ela, da demissão dela, e não deu justificativa pra mim também. Então eu fiquei assim, o que aconteceu? Por quê? Não sei. E aí ela achou que tivesse alguma coisa a ver, parará, e a gente acabou meio que, quando passava assim um pelo outro, cumprimentava, depois de um tempo nem isso mais, até porque eu voltei a dançar com a minha porta-bandeira anterior, e elas não se davam. Obrigado, meu amor. Elas não se davam bem. E aí ficou um clima meio complicado, meio tenso, né? E aí, quando houve a necessidade de um mestre-sala na mocidade, né? As pessoas até falavam, porque a Cris vai chamar você pra dançar com ela de novo. Aí eu falei, isso é impossível. Ela nem fala comigo mais. Como é que ela vai me chamar pra dançar com ela? Não faz sentido nenhum, né?
E aí, beleza. Só que ela se ferrou. Por quê? Porque a esposa do presidente na época Ai, e o gente, coreógrafo da desculpa, eu adoro comissão... essas histórias. A esposa do presidente na época e o coreógrafo da comissão de frente, eles... outro menino da mocidade, na verdade, comentou, porque tem Marcinho que dançava com ela antes. E aí eles foram perguntar a ela, Marcinho, aí ela, não sei, a gente nem se fala mais, ficou naquela coisa. Só que eles foram pesquisar sobre mim. Então eles caçaram um vídeo, eles passaram acho que uma madrugada inteira basicamente vendo o vídeo meu. E o Jorge Teixeira, que ainda continua coreógrafo lá, não, ele é muito bom, tem que ser ele, que não sei o que, não. Aí a esposa do presidente também, não, ele é bom, não sei o que, tipo... Aí, vamos chamar ele, você conversa com ele. Aí ela, tipo, teve que aceitar, né? Ela não tinha muita opção naquele momento. Ela acabou tendo que aceitar. Mas aí a gente conversou. Obviamente eu fui conversar na mocidade, conversei com ela também. Na verdade eu conversei com ela antes no telefone. Eu falei, tá, mas eu posso até ir, mas eu tenho que conversar com ela antes. Aí a gente se falou no telefone, no dia anterior do dia que eu realmente fui ao barracão da mocidade para conversar com o presidente. E aí... acho que assim, a gente se reencontrou, agora já chegando na parte do reencontro, né? A gente já se reencontrou num momento mais maduro, tanto de um quanto de outro, né? Eu era muito novo quando eu estava com ela na ilha, e depois passei por algumas coisas também, e ela também passou por outras coisas que fez a gente amadurecer, tanto a nossa dança quanto a nossa vida pessoal. E acho que fez a gente casar ainda melhor, ainda mais do que na época da ilha, entendeu? E foi assim. Não, é o que você está falando. Às vezes é a idade, é o momento. E muitas das vezes Deus sabe o que faz e a gente não sabe o que diz. Porque aí precisou vocês dois estarem juntos, se reencontrarem, vamos dizer assim, mocidade, para que a própria mocidade unisse vocês e mais ainda. Então, tem coisas que a gente não explica. Só Verdade. Deus mesmo que sabe dizer o que ele quer e no tempo dele. Infelizmente, você tocou no assunto da mocidade. E essa situação que vocês passaram na mocidade, antecedendo o Carnaval 2020, onde que todo mundo, quando a gente usa o termo a dança das cadeiras, já estavam todas organizadas, cada um no seu quadrado, Marcinho Siqueira e Cris Caldas, sendo o primeiro casal de mestre sala e porta-bandeira da Acadêmicos do Sossego. E aí eu quero saber de você, porque eu fiz a mesma pergunta para ela. Sim. Porque realmente eu acompanhei muito, porque eu já seguia a Cris há um tempo. Então eu acompanhei muito essa situação da mocidade, a gente ter empatia com o outro, eu acho que se faz necessário em alguns momentos. E foi uma surpresa para todo mundo esse comunicado de desligamento de vocês dois, tão próximos, vamos dizer assim, do Carnaval. E aí, tão próximo mais ainda, quase 30 dias, vamos dizer assim. Foi isso. 30 ou 45 dias do Carnaval. A gente foi chamado para sossego em novembro. Novembro? A gente já teve aí Foi novembro? Foi. A gente parecia tão curtinho. Foi novembro. Todo mundo que também foi assim. Oi, como... Não, mas anunciou, acho que foi depois do... Foi entre novembro. Anunciou, acho que no dia seguinte que a gente fechou mesmo. Não demorou muito não, é. Assim, uma surpresa para geral. Ficou todo mundo assim, oi, fala tudo. Como é que é isso? E como é que foi esses dois fênix que ressurgiram assim, vamos dizer, no bom sentido? O Carnaval agradece por vocês estarem no Carnaval 2020, que era o comentário de todo mundo. Como assim? Eles não vão estar no Carnaval? Ninguém conseguia entender. Como doía ler isso? Assim, claro que isso é uma coisa boa, né? Um retorno positivo do nosso trabalho. Significa que as pessoas gostam de ver a gente dançando.
Mas, Luísa, nossa, cada vez que a gente ouvia, nossa, eu não acredito que eu não vou ver vocês dançando no carnaval. Cara, assim, era pesado, era pesado. É o tipo de coisa que a gente sente lá dentro, né? E aí foi bem tenso, assim, na época. Mas, quando apareceu essa possibilidade, olha, eu não acho que eu não vou saber nem saber explicar o que eu senti, assim, porque a gente não esperava, de fato a gente não esperava, realmente a gente achava que, mano, não vai, não tem como, não tem como, a gente não vai conseguir desfilar esse ano nem no acesso, porque estava tudo fechado. Não imaginava que uma escola, qualquer escola fosse, né, realmente tirar o casal que estava lá e chamar a gente. Então foi muito assim surpreendente. E aí, mas eu, realista que sou, né, falei, não, calma, vamos lá, vamos conversar, vamos ver como é que é isso, se realmente vai dar certo. Então, no primeiro momento eu fiquei, né, tipo, tenso, mas calma, vamos ver primeiro qual é. Qual é? Quando fechou, tipo assim, não, beleza, vamos tirar foto, vamos colocar, eu falei assim, cara, eu não acredito. Aí já começa assim, a sua boca sorri sem você querer, né? Aí você já fica, aí quando tu percebe que tu tá assim, parado assim, ó, tipo, caraca, rindo à toa, rindo sozinho, porque a felicidade realmente de, tipo, fazer o que gosta, né? O que a gente estava mais sentindo era isso, a falta de dançar, sabe? Não era uma questão de, tipo, uma escola de peso, um grupo especial, não era isso. Não era essa questão, entendeu? Tanto que se me chamassem, tivessem me chamado para dançar sozinho, ou tivessem chamado ela, eu duvido que o outro iria. Duvido. Entendeu? A questão era da gente estar junto e dançar junto. E aí veio a Sossego, né? Obviamente, como em todas as lives que a gente faz, todas as entrevistas que a gente faz, que a gente tem feito, a gente tem que agradecer sempre a Sossego por esse momento, por esse olhar que ela deu pra gente, essa mão que ela deu pra gente nesse momento que a gente necessitava, assim, né? De não passar o Carnaval de 2020 em branco e possibilitar que a gente galgasse e voltasse, enfim, tanto faz, para o lugar que, né, a gente teoricamente não devia ter saído, enfim. E aí a Sossego veio e deixou, né, assim, a gente super à vontade, sabe? Foi maravilhoso ser primeiro mensalado da Sossego em 2020. O Hugo, ele é muito doce. Outro dia eu brinquei com ele, eu fiz uma live com ele e bombou. Eu falei, eu vou viver fazendo porque você me dá vários likes. Aí ele ficou rindo. A comunidade da Sossego gosta muito dele. E Sim, eles o acompanham. E ele é um presidente muito atuante. Até mandar um abraço aqui para ele. Ele sempre atendeu o Empodera Samba também muito bem. E coração. realmente, 26 foi o dia do lançamento do CD da escola de samba, do grupo da Série A, que era grupo de acesso, que a gente usava o termo. Vocês já estavam. Foi Eu nossa estava lá. primeira apresentação. Foi a nossa primeira apresentação por eles. A gente tava nervoso, mulher. Você faz ideia. Foi assim, engraçado, porque, caraca, é como eu já falei, né? A gente não imaginava dançar ainda nesse ano. Então, a gente ficou assim, caraca, a gente vai dançar, caraca, é um evento que, tipo, na frente de todo mundo. A gente não tá se apresentando pra Sossego, né? Pra comunidade da Sossego. Não, pra todo mundo. O carnaval tá aqui, né? E foram pessoas, inclusive da mocidade, que gostavam da gente. Fizeram uma homenagem, foram com blusa, levaram flores pra Cris, sabe assim, caraca, foi bem tenso, assim, foi um dia muito legal, muito legal. E aí, falando nisso, como eu não fiz essa pergunta para a Cris, sem sabe fazer sem polêmica. É questão de construção. Não, não, eu estou muito cuidado com essas coisas. Porque o Empoderar Samba não é para isso. Eu canso de falar isso. Não é para fofoca. A fofoca que a gente faz é da nossa vida, sem vida alheia. Mas em questão mesmo técnica de ajuste de vocês, como é que vocês encaram essa questão tão polêmica das justificativas dos jurados? Boa pergunta. Então, eu até o ano de 2019 me importava muito. Não que eu não me importe mais hoje, mas eu acho que eu acho que eu encarava a justificativa como realmente um raio-x do que eu apresentava, um raio-x do meu trabalho. Eu acho que não necessariamente né? Eu acho que o julgamento ele está suscetível a muitas coisas.
que não somente envolve lá o que você apresentou na sua dança, naquele momento lá no desfile. Então, a gente não pode deixar se abater se, né, num ano que, cara, foi uma superação, sabe, assim, quase falei um palavrão aqui, desculpa, mas, sabe, foi um ano, assim, que pra gente fazer aquilo ali, sabe, assim, foi foda, entendeu? E, tipo, a nota não foi a que a gente esperava. Tudo bem, eu chorei, eu fiquei aqui chorando a beça, assim, o resto da noite. Aí ela, não, para com isso, não fica assim, nota passageiro, sabe? Ano que vem é outra coisa, sabe? Ela não define a qualidade do nosso trabalho, não é assim. E aí conversei com ela, conversei com a minha mãe, e elas conseguiram acalmar meu coração e me fazer entender que é realmente assim, sabe? As notas nem sempre são justas, nem sempre são justas. Elas nem sempre vão ser condizentes com o que você apresentou ali, seja superação ou não, elas nem sempre vão ser. E eu acho que a gente tem que ter a consciência do que a gente faz, do que a gente trabalhou para chegar ali e apresentar. Eu acho que é isso que tem que valer, né? E obviamente tendo apoio tanto da nossa família quanto dos nossos dirigentes, né? Da nossa escola, da nossa comunidade, é o que é o que é o suficiente. É o suficiente. Era o que a gente achava que tinha na mocidade, né? A gente ficou lá e tipo assim, era isso. A gente tinha um apoio, sabe? Assim, acho que tem até hoje, de certa forma, um pouco, né? Da galera lá e da nossa família, enfim. E isso acalmou meu coração, me fez Porque entender que era vocês dessa forma. uma galera, um fã-clube, muito grande parte é da cidade. Sim, claro, fica, né? O carinho fica, isso é muito bom. Significa que a gente passou ali, mas a gente passou e deixou um legado ali, sabe? As pessoas, eu tenho fé, tenho fé que lá na frente, já quando eu tiver velhinho, as pessoas vão lembrar, as pessoas que são uma cidade mesmo, vão falar, não, ele já foi mestre daqui, sabe? Vão dizer isso, eu acho que isso é... Ah, mas Isso é o povo muito... lembra. Lembra, O né? povo lembra. Então, outra questão que eu queria saber de você, como é? Ela falou que é você. Eu estou te perguntando, porque ela jogou. Quando eu perguntei para ela, ela falou: Senti culpada aqui agora Ei, já. falar nisso, ela apontou aí que no dia do lançamento do CD da Escola de Samba da Série A, para você, o sentimento foi de como se fosse a primeira vez vocês dançando. Sim, Ela, sim. Sim. Ela lidou muito com isso, assim, ela sempre falava, na verdade, isso. Eu não levei muito para esse lado, mas ela sempre comentava que, por ser acesso, né, não era uma visão nossa, mas as pessoas veriam como, tipo assim, eles são casal de grupo especial, eles estavam na Então, mocidade, eles olha, estavam nota na não, mas eu mocidade, ia falar então isso eles no vão dar final nota. dessa discussão. E, Quando gente, anunciaram vocês, a fala, aqui internamente em alguns grupos, Sossego já garantiu o seu 40, sério. é Eu estou isso. falando, não estou puxando Sim. sardinha, não. Estou falando o que eu ouvi. E também falei, não vou mentir, não. Que bom, que bom. Mas não era. Isso Então, passou longe, Deus passou se longe da nossa. agrada de mentira. Eu ouvi e concordei, eu falei, nesse quesito, Sossego já se deu bem. Ah, que bom, que bom. Foi assim, um carinho, né? Um calorzinho grande que a gente recebeu nesse momento, com certeza, de ouvir esses comentários. Mas foi uma coisa que passou longe da nossa cabeça. De fato, foi uma coisa que, assim, mano, não necessariamente. E se a gente não conseguir? E aí, sabe? Tipo assim, poderia acontecer. São exemplos, são ícones. Até que eu cheguei a comentar alguns dias atrás aí, uma foto deles dois, e eu coloquei exatamente essa legenda. Eu coloquei ícones e coloquei uma carinha com o coração nos olhos. Porque eles são isso pra mim, Ruth e Julinho. Eles são, sabe, quando comecei a dançar com o mestre Sala, era ela a porta-bandeira que eu via dançar. Porque eu desfilava na vila na época, na bateria, e era ela que eu olhava. Né? O Julinho me puxou depois pra dançar na tradição, sem nem me conhecer direito por ter me visto dançar de chinelo. Então, assim, tipo, são pessoas que eu tenho um carinho grande, não só pelo trabalho deles, mas como pessoa, como pessoas. E cara, eles passaram no acesso, na Viradouro, já foram para a Viradouro no acesso, e eles não tinham conseguido os 40 pontos. Então assim, eu falei, cara, se Ruth e Julinho no acesso não conseguiram 40 pontos, quem garante que eu e o Cristiano vamos conseguir? Né? Não colocando, tipo, cara, mas não, para mim eles são referência, então isso acaba com, sabe? Então realmente a gente tinha essa insegurança nesse ponto. A gente ia trabalhar, queria trabalhar para poder realmente conseguir
os 40 pontos, não pelo nome ou por esses comentários que as pessoas fizeram. Mas se as pessoas fizeram comentários é porque alguma coisa vocês fizeram para que as pessoas acreditassem tanto que vocês iriam garantir esse 40. E que também, quando a Ruth e o Juninho não conseguiram, todo mundo também se espantou. Porque todo mundo também alimentava Pois é. essa coisa. Não, são 40. Pois é. E aí, quando não aconteceu, ficou todo mundo assim, não, como assim? É um exemplo do que diz a resposta, né, anterior, da pergunta anterior que você fez. Nem sempre o julgamento vem de acordo, não é? É isso. Quando saíram as notas aqui, a gente estava aqui deitado nesse chão aqui dessa sala e a gente estava ouvindo a apuração pelo rádio. Cara, quando saiu o quarto 10, a gente começou a pular, chorar, se abraçar aqui. Aí o Bruno Ribas, sentado aqui no sofá, ele olhou assim pra gente, tipo, vocês tinham dúvida? Tipo... Vai Muito entender a engraçado, cabeça né? de juiz. Cabeça de juiz é Exato. igual Kinder Ovo. Cada hora sai uma surpresa diferente. Pois é, pois é. Uma loucura. Então, e como é que foi para você receber seu primeiro estandarte, seu primeiro prêmio? Meu Como primeiro melhor de sala. foi estandarte, assim, que foi revelação, né? E naquele ano não tinha só eu, outras pessoas poderiam ter ganho também. E eu sinceramente achava que até esse outro mestre ia ganhar. E eu falava isso assim abertamente, falei, não, mano, tipo, não vou ganhar, ele que vai ganhar. Ele tava numa escola com mais nome do que eu, dançava uma porta-bandeira mais antiga do que eu, ele tinha, né, assim, eu acho que ele tinha um aparato maior em cima dele. E eu achava que isso o ajudaria, né? Então eu falei, cara, não quero pensar nisso, deixei pra lá. Gente, eu não consigo nem, eu vou ficar com cheio d'água aqui de lembrar. Foi engraçado demais, porque a gente fica na expectativa. Porque o resultado sempre sai um pouco depois do último desfile, né? Na terça-feira, então o último desfile de segunda, as pessoas que ficam até o final já ficam ligadas esperando o resultado. Eu fui dormir. Eu lembro que era Beija-Flor, a última a desfilar. E eu falei, vou dormir, não quero ficar aqui não. Fui pro quarto, deitei. E aí daqui a pouco meu telefone toca. Aí eu atendi, meio sonolento ainda. Aí era meu ex-namorado na época. Aí ele falou, parabéns, amor. Aí eu, parabéns pelo quê? Aí ele, parabéns, você não viu? Aí eu, não viu o quê, cara? Aí ele, vai lá, levanta, vai olhar na internet. Aí eu, caraca, eu já fiquei assim, né? Aí eu na cama ainda, eu falei, meu Deus do céu. Aí minha mãe tava dormindo do meu lado. Aí ela, sim, mas o que foi? O que foi? Aí eu não sei, o Fernando só me ligou e me dando parabéns. Falou pra eu levantar e acordar. Ela já levantou louca, assim, tipo, pelo amor de Deus. Não, mãe. E eu meio sem entender ainda. Ela já começou a cutucar tudo, pegar celular, isso aqui. Caraca, daqui a pouco ela viu, aqui você ganhou, você recebeu o negócio, cara. Eu fiquei assim, muito parado, muito assim, de meu Deus, eu ganhei mesmo. E sabe, quando tu fica meio estático e tipo, não sabe o que falar direito, entendeu? Acho que eu só realmente reagi quando o presidente me ligou. O presidente da ilha me ligou, Ney Filard, na época, ele falou pra mim. Ele falou assim, quando eu atendi, ele alô. Aí ele, eu te falei, porra, eu falei isso aqui. Aí cara, eu comecei a chorar. Aí eu falei, cara, realmente é isso e tal. E foi muito louco, muito louco, muito louco. Foi a primeira, assim, sensação de que, tipo, caraca, louco, assim, foi louco. Acho que foi, tirando, isso foi antes dos 40, obviamente, mas foram as sensações mais explosivas que eu tive, assim, de resultado, Não, né, de ela tá reconhecimento. falando aí que comeu, depois que garantiu os 40, pulou, gritou e comeu igual uma louca. Ela é demais! Pois é, eu lembro que eu fui, na época, minha avó ainda estava viva, eu estava na casa da minha avó, ela ainda era viva nessa época, e era meio que o ponte da família, assim, no carnaval, né, e a gente fez churrasco na rua, porque a minha avó, a gente sempre cresceu ali por Vila Isabel, né,
Então, todo mundo na rua conhecia, sabia? Então a gente meio que quase que fechou a rua, assim, fez churrasco na rua, sabe? Todo mundo aí passava ali, não sei o que. Cara, foi surreal, foi uma festa muito legal, de verdade. Pedimos o Mac. Aí eu vou ficar fazendo comercial deles, não, eles não vão patrocinar a Empoderação. Só, só comendo tranqueira. É mole, sem vergonha. Então, Marcinho, qual é o seu alto de resistência? Meu alto de resistência. Como assim, um alto de resistência? Desculpa. O que é para você que é a sua bandeira dentro da sua vida, independente de profissional quanto pessoal? Cara, respeito, né? Respeito sempre, sempre, para qualquer pessoa, sabe? Eu levo muito isso, assim, eu sou muito aquele tipo de pessoa que aceita todo mundo do jeito que é e, e é isso. Não tenho muito essa questão de ficar julgando as pessoas, eu levo muito dessa forma. Então, como você já passou por outro segmento, a não ser o segmento de casal de mestre e porta-bandeira? Quais foram? Olha, eu já fui passista, já fui ritmista, já desfilei em cima de carro, já desfilei em ala coreografada, já desfilei em ala mirim. Acho que isso, basicamente, acho que não mais. É, É, isso. e por falar nisso, você falou do Aprendizes do Salgueiro. Sim. Eu vejo que o Aprendizes de Salgueiro também é um celeirinho de talento, porque grandes nomes. Um abraço para a presidência do Salgueiro, tanto da Aprendizes quanto Salgueiro adulto, que grandes nomes do universo do carnaval passaram pela Aprendizes também. Sim, E, sim. e como foi para você passar por diversos segmentos? Isso te ajuda nessa questão da disciplina de ser mestre-sala? Olha, eu acho que a parte do ritmista, sim, muito, né? Eu acho que o ritmista tem, apesar de serem 250, 300, né, cuidando do quesito, o ritmista tem que ter responsabilidade, ele tem que estar ensaiando sempre. E a gente tinha muito esse compromisso, eu e minha mãe. Eu falo eu e minha mãe porque ela era, enquanto era ritmista, ela era diretora de bateria também. Então, assim, minha mãe quase não vivia em casa. Era o tempo inteiro, não, porque tem show, não, tem saída, não sei o que, não. Pelo amor de Deus, ela não parava. Chegava em certa época, ela não parava. Era o tempo inteiro ali, vivendo aquilo ali. E assim, a gente gostava, né, obviamente, daquilo. Mas tinha que ter esse certo comprometimento. Eu acho que essa parte do ritmista ajudou. As outras, tipo, ala coreografada, não tanto. Passista um pouco, né? É porque Mas, também ainda tem essa polêmica, que passista não pode ser mestre-sala. Tem esses ruídos de comunicação. Que passista se tornar mestre-sala não existe. não, acho que a maioria dos mestres-salas hoje em dia foram passistas. Se a gente for avaliar isso, né, essa colocação acaba que não tem muito cabimento, porque na verdade ela serve até como base mesmo, né? Porque a gente está vivendo ali já o ambiente do samba, essa questão do malandro, tudo isso pode servir muito como base para a formação da tua característica como mestre-sala, né? Eu demorei a me achar ainda como mestre-sala, mesmo tendo sido passista antes. Demorei a me encontrar como o que eu quero encarnar como mestre-sala, que estilo eu quero encarnar como mestre-sala. Porque a gente não pode sambar, né? E passista samba. E aí, tipo assim, você tem que trabalhar ainda para poder fazer essa transição. Não é tão simples, mas ajuda, mas não é tão simples. E como é que você faz para criar, ajudar a criar as coreografias? Olha, Essa questão. você Aí tem ela falou que ela é bem preguiçosa, é contigo mesmo. um pouco, né, cara? Ainda bem que você tá falando, não sou eu. Qualquer coisa depois ela falar, ela que falou que Não, você não mas foi quer ela falar. mesmo. Não, tá ela que falou. Eu só estou repetindo, virei papagaio de pirata de Cris Caldas.
E qualquer coisa ela dizer que deu amnésia, tá lá no canal Empodera Samba, porque tá lá registrado também. Ela É isso falou. aí, é isso aí. Cara, assim, eu, como um bom aquariano que sou, né, acho que é da característica do signo já ser um pouco criativo. E eu realmente gosto, assim, de dançar, sabe? Gosto de samba, gosto de carnaval, então é uma coisa que eu faço com prazer, né? Assim, às vezes a gente fala, estudar você tem que parar ali e ter aquele, né, aquela pressão de ter que fazer aquilo. Às vezes eu nem encaro como um estudo, às vezes eu só quero ver porque a gente quer apreciar mesmo, né? E eu tenho minhas coreografias específicas favoritas de outros casais, obviamente, que eu sempre uso como uma referência, sabe? Para eu desenvolver coisas na minha cabeça e dali eu vou puxando outras coisas. Tipo assim, eu não acho legal a gente copiar, né? A pessoa fala, se é bom, o que é bom é copiado. Eu acho que, calma, não necessariamente. É bom, beleza, mas a gente pode tentar trabalhar isso de uma outra forma, né? Então, tento Nada se sempre... cria, tudo se copia. Isso, Não é bem assim. não é assim. E aí eu sempre gosto de ter, sim, como referência aquilo ali, beleza, mas como a gente vai fazer do nosso jeito, né? Eu acho que isso é uma coisa legal, porque eu acho que a gente tem uma característica formada, eu e ela, sabe? As pessoas conseguem, tipo assim, não, Marcinho e Cris, é o estilo deles, é a cara deles, aquilo ali e tudo mais. E a gente, entendeu? Casou nisso e eu costumo sempre seguir nessa linha. Às vezes eu olho alguma coisa, não, como é que a gente pode fazer isso do nosso jeito? Às vezes eu sei eu sei o jeito que ela gosta de fazer, eu faço ela. Se deixar, ela fala pra mim assim, nossa, se você fosse mulher, eu tava ferrada, porque você ia dançar mais do que eu. Porque eu faço a parte dela tranquilamente, tranquilamente. Eu já conheço tanto ela, que eu chego assim e falo, não, você tem que faz assim, ó, não sei o que, aí eu vou e faço. E ela fica me olhando assim, meu Deus do céu, quando ela não tá afim, né? Tipo assim, tá cansada naquele dia, não sei o que. É muito engraçado. Mas ela Não, acaba ela é deixando. muito engraçada por si só, gente. É Pois é, muito pois é. Aí ela larga na minha mão, mas assim, eu me aventuro e gosto também dessa parte criativa. Não tem problema nenhum. Sempre na época de colégio também, trabalho, quando tinha que fazer trabalho em grupo, cartaz, isso aqui, sabe? Era eu que ia lá e fazia as letras diferentes, fazia aquelas coisas todas. Sempre tive essa veia. Então, Marquinhos, uma outra situação que eu queria saber de vocês. Como é que foi, depois da Sossego, vocês virarem... Não tem como, Zé. Eu perguntei para ela, tem que perguntar para você também. Porque cada um tem uma forma de lidar com as emoções. Virarem o casal de mestre sala e porta-bandeira mais disputado do grupo especial do Rio de Janeiro. Olha, se dissessem Aí pra não foi gente. ela, não. Ela só confirmou o que a minha fonte já tinha me contado, que eu já sabia. Daqui a pouco, eles estão babado, forte. E aí, como é que foi isso aí? Como é que foi para vocês? Porque, vamos dizer assim, vocês saíram de uma situação tão doída, tão machucada, tão maltratada, para uma situação de uma empatia por parte da Sossego, que também foi uma necessidade deles, que tiveram visão. Pô, a gente precisa da questão de esquisitos, técnicas. Pô, tem um casal solto aí que a gente sabe, na cabeça são 40, então, para apostar, vamos apostar no que a gente considera certo, tecnicamente falando. E vocês veem uma situação da Sossego, de acolhimento num momento que eu costumo dizer assim, não é diminuindo, não. Porque a gente é ser humano, a gente quando está magoado, está maltratado, está machucado, parece até aqueles cachorrinhos que foram atropelados, cheio de... Não, eu falo porque eu me sinto, tem momentos que Sim, cada um que bota até a mão ali está dolorido, tudo está doendo. é E verdade. aí vem o sossego, resgata vocês, e em contrapartida por conta, assim, claro que não, assim, mas fortaleceu, porque quem não é visto não é Não, lembrado. A exatamente, gente exatamente. também sabe que existe isso. E aí vocês viram um leilão dentro. Não tem outra coisa. Como é que as propostas vieram surgindo? Não estou pedindo para falar nome de Certo, certo. agremiações, não. Só assim.
Como Olha, é que foi essa dinâmica? Vem escola e então pensa que a gente tem 26 segundos, pode rolar o segundo momento. Gente, passa, com vocês passa muito rápido. Vai pensando aí como é que foi esse processo, escola X, Y, Z, D, H. Ok. E convido a vocês que estão aí nos acompanhando. Já vou voltar junto com o Marcinho Cerqueira. E para contar com